Olha aqui, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, o Atlético empatou então ontem 1-1, melancólico empate 1-1. Vamos aos melhores momentos aí na tela. E aí, até que ponto... Aí eu vou... Aqui pergunta pode até parecer cretina, mas não é tão cretina. O Atlético jogou mal ou você consegue ver méritos na Ponte Preta? Boa tarde, Eduardo Pans. Boa tarde, Everton. Boa tarde, telespectador. As duas coisas. O primeiro tempo do Atlético foi preguiçoso. Aliás, você falou na sua introdução aí no início do programa... Introduzo bem. Sobre a diretoria ter errado ao ter levado o jogo para o Mineirão. Até ontem eu pensava assim. Mas depois de tudo que eu assisti, eu começo a achar que o único que deu o valor real ao jogo, foi a diretoria do Atlético. Pegou um jogo de oitavas de final de Copa do Brasil, mata-mata, levou para um grande palco, cobrou valor de um oitavas de final de um campeonato nacional. Jogadores não deram o devido valor, entraram com preguiça. Treinador poupou o jogador, não deu o devido valor. O torcedor não deu o devido valor, não estava nem aí. Que isso, 15 mil pessoas lá. Você vai deixar eu acabar de falar ou não? Ah, que máquina. Se você deixar eu falar, eu te agradeço. Porque você fala, ninguém te interrompe. Aí você já está tirando o Atlético da Copa do Brasil. Posso falar? Já está desclassificando o Atlético. Te agradeço a educação. Segura aí para mim um pouquinho. Aí o torcedor, até um dia antes... tinha comprado 6 mil ingressos, aí precisou pedir, pelo amor de Deus, para comprar ingressos para dar 15 mil. Então, o torcedor não deu valor, o treinador não deu valor, os jogadores não deram valor ao confronto, a diretoria talvez tenha dado, que eu até ontem achava que a diretoria tinha errado, e eu repensei isso. O Atlético preguiçoso, a Ponte Preta correndo muito mais no primeiro tempo, um time mais organizado. Jogador de futebol tem uma coisa, Everton, e aí não é só o Atlético não, eu já tenho reparado isso há algum tempo. Quando o treinador poupa um ou dois, os outros se acham no direito de falar, o treinador está poupando, não sei esse jogo. Porque uma tiriça do Atlético no primeiro tempo, time sem vontade, o Mineirão, o torcedor calado na arquibancada, assistindo o jogo. E aí precisou da Ponte Preta ir lá marcar um gol para o time acordar. Aí acordou o time, acordou o Marcelo, colocou o Michael Suel. Aliás, Marcelo, para que tirar o Otero? Para que tirar o Otero e deixar o Carlos em campo? Primeiro, o Otero não estava fazendo o primeiro tempo ruim. Estava procurando o jogo, ajudando a marcação, marcando os volantes, como o Marcelo disse que precisa. E a Ponte Preta fazendo faltas próximas à área, fez 3 no primeiro tempo. Um jogo que o Atlético está perdendo, que é importante fazer gol. Aí ele vai e tira o Otero, que é o jogador que bate as faltas, e deixa o Carlos, que é o jogador que perde todos os gols e as chances que tem. E volta com esse cara para o segundo tempo. Aí no segundo tempo o Carlos continua errando o gol, a Ponte Preta continua fazendo falta próxima à área, aí já não tem mais cobrador. Então, o erro aconteceu desde o início e um monte de gente errou. O resultado foi merecido, a Ponte Preta foi muito mais organizada que o Atlético, um time muito mais consciente do que queria. Era um time que se defendia e saía na boa para fazer o gol. Ela fez muito bem isso. O Atlético desorganizado, e o segundo tempo melhorou, mas naquele abafa, vamos que vamos, e acabou ficando 1-1, um resultado muito ruim, até o 0-0 seria melhor, muito melhor. Que horror. Não gostei do que eu vi, até eu fiquei com preguiça de ir pro Twitter falar do jogo. Eu também. Nossa, eu também. Tu me passou preguiça. Eu também. Você acredita, sério, agora você acertou. Eu também fiquei. Eu olhar pro Twitter, porque a gente fica no Twitter, é um momento... Eu adoro ir pro Twitter. Eu também. Ontem eu tava com preguiça de ir pro Twitter. Aliás, eu tô ficando mais no Twitter do que com a minha esposa. Ontem ela reclamou. Então eu tava no Twitter assim, o jogo, aí eu olhava pro Twitter assim... Você manda DM pra ela, pelo menos? Aí eu olhava pro Twitter assim, olhava pra televisão... O que eu vou escrever? Aí, nossa, aí uma preguiça, eu falei... Cara, eu comecei a pensar em casa. Que fenômeno explica... A Copa do Brasil já ter sido vencida pelo próprio Juventude, quando ganhou São Paulo, Paulista, Santo André e tal, Criciúma. Aí eu falei, será que é o desdém do adversário? Isso pode explicar parte de alguns times chegarem. Do fato desses times terem... então, assim, porque os times entram mais relaxados, eu não sei. E a gente sempre vê na Copa do Brasil... times serem surpreendidos por adversários tecnicamente muito mais fracos. E eu sinceramente não entendi. Por que o Atlético não rendeu como rende no Campeonato Brasileiro contra um adversário que, mesmo que esteja fazendo uma campanha boa, é mais fraco? Tinha desfalques importantes também, mas os desfalques da Ponte Preta são muito longe do que representam os desfalques do Atlético. Sim. Agora, por que não apresentou o mesmo? Então, chegou uma hora que eu pensei,
méritos totais da Ponte. Mas é isso que pode explicar, Carlos Eduardo? Boa tarde a todos. A pergunta que você fez para o Edu, né? Mais méritos da Ponte ou mais defeitos do Atlético, digamos assim? A resposta dele foi perfeita, as duas coisas eram. O Eduardo Batista é um bom treinador, parece que ele combina com esse tipo de equipe média, que tem algum recurso, pode mirar alguma coisa interessante nas competições, mas ao mesmo tempo não é favorita, ao mesmo tempo não tem obrigação de jogar tão no ataque assim. Ele foi muito bem no esporte, principalmente no momento defensivo, né? Eu uso esse termo, essa expressão, porque é o sistema de marcação, não é só a defesa, é a forma com que ele organiza a marcação como um todo. Ontem foi muito bem nesse sentido, mais uma vez. Eu comentei o jogo, eu até dizia o seguinte, se fosse escolher como melhor em campo alguém da Ponte Preta, ia ter que ser o Eduardo Batista. Porque não tem nenhum jogador que é nota 8, assim. São todos nota 6 e o treinador que organiza, né? 5, acho que é legal você falar essa história dos desfalques, porque tem uma coisa que as pessoas confundem, pode parecer um contrassenso, que é o seguinte, o Atlético tem um dos melhores elencos do Brasil. Eu acho o melhor elenco do Brasil. Sim. Podem discordar, mas eu acho... Se vai ganhar alguma coisa, eu acho que briga de perto com o Palmeiras, tem mantido esse raciocínio desde o início do campeonato, acho os dois melhores times, os dois melhores elencos, mas se tiver que escolher entre os dois, acho o elenco do Atlético ainda um pouco melhor, porque tem jogadores mais cascudos, mais decisivos, assim. Tem Fred e Robinho, sabe? Coisa que no Palmeiras tem menos. Esses jogadores muito grandes, esses jogadores que te dão vitórias quando você não está jogando tão bem. Aí a pessoa pode raciocinar, se o elenco é melhor, os desfalques fazem menos falta. Isso é relativo, porque na Ponte Preta, por exemplo, é todo mundo japonês, né? O Wendel era um desfalque ontem. O Wendel tem jogado como primeiro volante na Ponte Preta. Vai sair o Wendel e o João Vitor vai fazer o primeiro volante da Ponte Preta. Vai fazer tanta diferença assim? Não. São jogadores ali, todos os 6, o titular é 6,5, o reserva é 6. O Atlético, por mais que o elenco seja bom, nenhum plantel passa incólume ali a perda de Fred, Luan, Casares, que para mim são Eraso. Se eu fosse montar o quarteto principal do Atlético, nesse 4-2-3-1, 3 meias e um centroavante, pegando todo mundo na forma ideal, eu escalaria o Luan na direita, o Casares centralizado, o Robinho na esquerda e o Fred na frente. Você ainda teria o Michael E ainda o Michael Suel, que está numa fase espetacular, aí eu não saberia o que fazer direito, porque em teoria é um jogador um pouco inferior a esses que eu citei, mas ao mesmo tempo está numa fase muito boa. Então, isso a gente pode discutir depois, mas eu escalaria esses 4. Desses 4, só o Robinho que estava disponível. Então, quer dizer, eu não estou colocando tudo na conta dos desfalques, não, tá? Eu só estou explicando como, às vezes, mesmo um elenco melhor pode sentir mais os desfalques, porque você tem titulares que são muito bons. E quando você tem vários deles fora, por mais que seu elenco seja bom, que talvez até o seu reserva seja melhor do que o titular do adversário, que tem um elenco limitado, você não consegue manter o mesmo nível do titular para o reserva. Porque o elenco bom não é exatamente isso, não é ciência exata. É você ter um substituto interessante. Você não vai ter um substituto do tamanho do Casares, do tamanho do Robinho, do tamanho do Fred o tempo todo. Sim. Então, dito isso, do jogo em si, acho que o Panes falou muito bem. A única coisa que eu discordo um pouco, e na verdade acho que eu estou meio sozinho nessa, porque todo mundo analisou mais ou menos na linha do Panes, eu não achei o início do jogo do Atlético tão ruim assim, não. Eu acho que teve aquela chance ali no início com o Prato, com o Carlos. Lento, né? Aí talvez sim. Moroso. Porque moroso. Porque até o gol da Ponte Preta foi aos 37 minutos. Se você pegar até 25, 30, o Atlético teve umas 4, 5 chances de gol. E a Ponte Preta chegou ali uma vez, se você for muito benevolente, a chance deles nem foi tão perigosa assim. Mas por outro lado, também você não consegue. Por outro lado, também você não consegue falar que o Atlético foi muito melhor. Não, isso sem dúvida. Não foi assim, nossa, brilhante, jogou muito bem, jogou o que a gente espera do Atlético. Mas criou demais. Foi um trator, não, isso claro que não. O que eu estou dizendo assim, 7, 8 minutos, teve aquele passe do Robinho, o Carlos driblou o goleiro e perdeu o gol. Um pouco depois teve um chute de entrada do Donizete, perigoso, chute de entrada da área. Depois teve uma falta que o Otero cruzou assim pela direita e o Ronaldo, na pequena área, chutou fraco, o goleiro pegou. Depois teve uma jogada na direita com o Marcos Rocha. Então, quer dizer, eu acho que esse início ficou no meio termo. Não foi brilhante, mas não foi um desastre, não. Poderia ter feito 1-0.
Aí a Ponte Preta achou o gol também, né? Deixa eu chamar o Marcelo para falar, para Um chute errado virou o gol da Ponte Preta. Analisar também. Marcelo Oliveira aí, ô Cramunha, põe na tela aí o Marcelo Oliveira falando, por favor. Eu tinha essa preocupação de você jogar 2 competições, de estar muito bem no Campeonato Brasileiro, lá próximo da liderança, e instintivamente, inconscientemente, achar que fosse uma coisa menor, que a gente chegaria e ganharia de qualquer forma da Ponte Preta. Então até alertei para isso, mas acho que o jogo moroso ele se deu muito em função da marcação da Ponte Preta. A Ponte Preta marcou muito bem, apertava quando chegava na intermediária ali próximo do meio, apertava muito a saída de bola, deixava mais o Léo e o Ronaldo com a bola e marcávamos os lados do campo. Nós tivemos muita dificuldade. Mesmo assim não era para levar gol, acho que a gente poderia ter dificuldade de fazer, mas sem correr o risco de levar gol, e levamos numa situação de descuido. Muito bem. Dimar Oliveira, por gentileza, Marcelo Oliveira. O que o Aranha te mandou no WhatsApp? Não posso falar, não. Grande Aranha, hein? Gente boa. Dimar, por gentileza, a fala de Marcelo Oliveira explica bem o que foi o jogo, ou você achou que ele derrapou em algum momento ali? Boa tarde para todo mundo. A gente tinha essa curiosidade, né, de saber como é que ele estava lidando com essa história das 2 competições. Ele deixou claro ali, né, que a preocupação por estar muito bem no Brasileiro e ter o histórico da Copa do Brasil. Eu concordo com essas situações dos desfalques, o Cadu explicou bem, né, tecnicamente o que significa isso, você perder, e a falta que faz o Fred, a falta que faz o Michael Suel, que foi aí uma opção que eu discordo, porque eu acho que se você tem que poupar o jogador de alguma coisa... Tem, mas do Michael Suel, no caso de poupar, começa com ele, tira ele na sequência, né? Depois que você resolver uma situação, tira. Eu sou contra essa história de você já ter tantos desfalques e jogadores que vêm tendo um posicionamento muito importante no time, você não se valer dele quando dá necessidade, quando você tem ausência de jogadores tão importantes. Mas talvez o que me pegue um pouco mais nessa história é o seguinte: o Atlético é um time que está junto já tem um bom tempo. Eles sabem perfeitamente a forma de jogar do Atlético. O Atlético é um time que ele tem o seu coletivo, o seu jeito de jogar. Por mais que os jogadores que tenham entrado tenham essa inferioridade técnica em relação a uma superioridade muito grande de alguns nomes, a gente não conseguiu ver um coletivo e uma forma de jogar do Atlético que é o que você tenta passar. Quando você tem um time e um grupo e um elenco, você faz com que os times titulares e os titulares joguem de uma forma, mas quem entra também, dentro das suas características, o coletivo desse time tem que ser o mesmo. E a gente não viu isso. O Atlético foi no individual. O Atlético foi porque o Michael Suel fez um lance belíssimo e o Robinho chegou da forma como chegou e segurou por ali. Numa outra jogada individual, ele deixa de ser coletivo diante de uma equipe que tecnicamente é muito abaixo da equipe. Talvez essa seja a minha maior preocupação. O questionamento que a gente faz assim, do grupo, e para mim é o melhor grupo do brasileiro e é o único que nesse momento teria condições de estar fazendo as 2 competições da mesma forma, assusta um pouco quando você vê jogadores como Carlos ontem, que foi assustadora a forma como também, o Carlos entrou. Assustador entrou muito mal também. como o Cleiton entrou. De novo, esses dias, nós discutimos. Ontem ele muito mal. É relativo, muito porque mal. Ele errou. Eu acho tudo. ele muito mal, os dois muito mal. Desculpa, viu, Dimara? É porque eu acho isso relativo, porque ao mesmo tempo que o Cleiton errou tudo, e talvez proporcionalmente ali, porque ele ficou menos tempo, faça sentido isso que você está falando, ele tenha sido pior do que o Carlos. Agora o Carlos perdeu 4 gols. Não, assim, assustador. Né? Os lances do Carlos foram mais determinantes. Assim. O Carlos, no começo driblou o goleiro, errou, sem goleiro. Ainda no primeiro tempo, ele entrou pela direita, assim, na área e deu um chute meio de lado. Numa jogada que ele tinha totais condições de fazer o gol. Ele podia ter sido definidor. Aquele lance na trave ali, ele errou o chute. Ele poderia ou ter tocado ou chutado melhor. Ele tinha boas condições de marcar. Ele chutou errado, ainda deu sorte... perdão, de bater no zagueiro e ir na trave, que parece um lance bom, porque foi na trave, e ainda teve mais um gol que ele perdeu, que eu não estou lembrando. Na grande área, no segundo tempo, que ele chutou meio prensado com o zagueiro, assim, o Robinho deu um passe, acho que foi o Robinho, isso eu não tenho certeza. Então, ou seja, gente, 4 gols em ótimas condições, né? Um escancarado, sem goleiro, e ele perdeu. Eu entendo o que você quer dizer. O Cleiton foi um desastre também. O pessoal no meu blog até brinca. Seu afiliado, que eu elogio demais o Cleiton. A bola estava batendo na perna do terrível. Pode ser meu afiliado, mas eu reconheço. Não jogou nada. Não, na verdade, ele chegou ao Atlético, até agora ele não mostrou absolutamente nada. Aí hoje, na Band News, a gente estava falando o seguinte...
Alguns jogadores jogam, não são titulares, mas entram muito. Vamos citar um, Carlos César. E o Carlos César sempre foi muito questionado. Só que o cara começa a ganhar confiança e daqui a pouco a torcida já começa a enxergar no cara uma qualidade e aí daqui a pouco você começa a ver gente pedindo inclusive o cara para melhorar o sistema de marcação naquele setor. O Cleiton jogou, não teve uma sequência como titular, entrou algumas vezes, mas só entrou mal. E ontem, mais uma vez, eu não sei o que acontece entrou com esse muito menino mal. que arrebentava lá no Figueirense. O Carlos também eu não sei o que está rolando. Agora, é um atacante. Prato ontem também estava o Carlos é um atacante. O Carlos ele ajuda muito na marcação. O time jogou muito, mas eu acho um negócio meio assim. Esse negócio de reduzir a responsabilidade do Atlético contra um adversário de menor qualidade. Eu não gosto disso, cara. O Atlético tinha obrigação de tirar a Ponte da Copa do Brasil. Aliás, tinha não, tem. Não acabou ainda, tem um jogo de volta lá. Tem obrigação de tirar. E esse negócio de focar em competição, eu fico imaginando aqui. Aí vem a Úrsula, que aliás fez aniversário ontem. Foi terça-feira de semana, né? Foi na terça-feira. Então, já parabenizei no WhatsApp lá, mas já parabenizo aqui de novo. Aí chega a Úrsula e fala assim, Cadu, nós vamos fazer um trabalho esse mês aí, eu só quero empenho seu nas transmissões, tá? Aqui no programa da rádio você não precisa se dedicar tanto e tal. Foco total nas transmissões. Isso não existe. Pode parecer um argumento meio simples, jogando pra galera, mas não pode. Você não pode priorizar. Não, você priorizar, porque o elenco é bom, o elenco é numeroso, reconhecendo, aí tem muitos jogadores no DM. Você não pode priorizar. E se der tudo errado no Brasileiro? Aí azedou e aí? Mas tem os exemplos de ontem. O Atlético, essa preguiça toda, o Michael Suel sentiu um CK mais alto, foi poupado. O Vitor deu um pulo no aquecimento, tá poupado. A resposta é fácil agora. Eu tô exagerando, ele sentiu a região lombar. Tá, só tô brincando. Tô exagerando. Floriano. Que ele peidou? Fez um pulo. Mas aí o Dorival me pega, escala o que tem de melhor lá na Vila Belmiro, arrebenta com o Vasco. Aí o Flamengo põe um time misto, toma uma goleada do Figueirense. Aí vai lá no Morumbi, 6 mil pessoas, uma draga danada, jogador que não entra daqui, toma ferro do Juventude. O jogador de futebol tem disso. Se treinador, se torcedor não dão devido valor, o cara se sente no direito de... Ninguém tá ligando. Uma competição ali. Você já foi jogador para saber disso? Não, mas eu vejo. Eu não preciso pegar um foguete. Verdade. Eu não preciso pegar um foguete pro espaço para saber que a Terra é redonda. Então, Everton, tem umas coisas que são muito claras pra gente. Mas não é redonda, não. Tem um achatamento nos polos. Quem deu o devido valor, ontem, por exemplo, me mostrou que foi o Santos, arrebentou com o Vasco, que é muito melhor que o Vasco, é o que você falou do Atlético com a Ponte Preta. O Santos também tem a obrigação de tirar o Vasco da Copa do Brasil. E vai tirar. O Atlético ontem, aquela coisa, os caras estão com preguiça até hoje. Deve estar acordando agora. Você sabe que... Deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta foi feita na coletiva e a explicação do Marcelo foi CK. Ele só falou isso. O que você acha disso? O CK está alto, aí você poupa o cara, põe no segundo tempo. Para desazedar uma garapa que já estava azeda. A responsabilidade dele é muito maior. O que você pensa disso? Essa é uma questão complicada, né? É igual Tostines, como é que é o negócio do Tostines? Tostines? Que vende mais ou vende mais? É mais ou menos isso. É sequinha, é crocante, isso. Não interessa. Aí, Everton, o Michael Suel, o CK deu alto. Eu acredito que ele poderia jogar 45 minutos, porque ele jogou 45 minutos. E tendo que correr dobrado, porque estava correndo atrás do resultado. Por que não começa o jogo e já fica programado, independentemente do que estiver acontecendo em campo, no intervalo você fica, você não volta. Porque eu preciso de você no início, porque você tem sido o meu jogador mais importante ao lado do Robinho nos últimos jogos. Não, põe o cara sentado no banco, aí o incêndio começa, aí você chama o bombeiro, você já sabia que poderia ter um incêndio. Mas você espera começar para chamar o bombeiro. É isso que eu não consigo entender. Pode ter uma explicação, tomara que alguém o desgaste dele foi muito mas maior. Na minha cabeça não entra. É claro que foi correr atrás do resultado. Ele foi buscar num time que estava todo desorganizado, ninguém sabia onde estava o quê, e ele foi lá tentar resolver um problema. O desgaste dele emocional, psicológico, físico técnico, foi muito maior. Eu entendo o que vocês querem dizer, e normalmente eu também concordo que se for para jogar um período do jogo, 45 minutos, 60 minutos, que sejam os minutos iniciais. Eu também penso assim. Agora, com relação ao CK especificamente, aí a gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque é ciência. Mas peraí.
estamos questionando se tem relevância ou não absolver uma informação que vem do Departamento de Fisiologia. Nós estamos questionando é o seguinte: bom, o secado do jogador está alto. Eu sei. Eu ponho ele para correr no segundo tempo para correr atrás de um resultado, ou eu ponho ele, ou eu escalo já de saída para construir o resultado, porque depois botar a gente lá para defender melhor. Eu concordo. Se for para jogar 45 minutos, se tem condição de jogar os 45 minutos finais, que jogue os 45 minutos iniciais. Eu concordo com você. Não estou falando do Michael Suel especificamente. Estou dizendo só com relação a essa coisa do secar, porque como é um mundo distante, às vezes, do torcedor comum, o cara olha torto, né? E não tem que olhar torto, é um recurso. Né? Tem treinador que não utiliza isso, né? Que o clube paga o setor de fisiologia, o departamento médico. Não conheço nenhum. Conhece sim, porque ele já trabalhou aqui e já tem certa idade. Com relação a essa coisa de poupar ou não, é mais um detalhe que eu tinha esquecido aqui, veio à cabeça agora. Tem data FIFA semana que vem, então o time vai ganhar descanso, né? Então, é mais um motivo, assim, para não... O pior da noite ontem foi o Rafael Carioca. Você vai falar. O problema dele realmente... E que deve ser de ligamento. Põe o Twitter aí, por gentileza, o Cramunhão. Põe o Twitter na tela, @ os donos da bola MG. A Nádia Prato, a Nádia Alckmin, tá dizendo, Marcelo mexeu mal no time. Tirar Otero, deixar Carlos, colocar Cleita, brincadeira. E Ronaldo não passa confiança nenhuma. A Nádia tem razão, Eduardo? Nós falamos. Eu acho que ele errou ao tirar o Otero. Poderia ter tirado o Carlos. A questão do Ronaldo, talvez ele esteja dando sequência, mas ontem até... A única vez que eu fui no Twitter ontem foi para brincar que o Wilson estava jogando melhor com os pés ontem que o Ronaldo. Que maldade. O Wilson estava saindo bem com os pés. É brincadeira. Ele driblou umas duas vezes. O que eu acho pior da noite ontem foi a lesão do Rafael Carioca. E eu não sou médico não, mas eu já lesionei meu tornozelo 4 vezes. 3 fraturas e uma de ligamento. Fazendo o quê? Jogando bola. Jogando bola, basquete, handball e a outra atravessando a rua. Ser atleta, então. Quase um atleta olímpico, né? Tá com cara de ligamento isso. Que isso? Ele fez o exame agora. Você acha que o Patrick... Toma aí. Chumamos isso até o final do programa. Não é pra pôr no nariz? Deixa eu mandar um abraço pro Mr. Galo. Está assistindo a gente. Alô, Mr. Galo, que é o Ronaldo. Um abraço para você, muito obrigado pela audiência. Um abraço para o Bruno e também para a Lorena, que estão assistindo a gente. Muito obrigado. Alô, Montes Claros, muito obrigado pela audiência. Montes Claros também. Alô, Formiga, Campo Belo e Arcos. Pessoal ligado na gente também. Muito obrigado aí pela audiência qualificada. Deixa eu falar do Cruzeiro, né? A gente fala de dois times. Falar do Cruzeiro, né? Não é que está falando aqui, não, eu quero que vocês falem do Juventude. Ô, meu filho, Juventude ganhou foi do São Paulo. Me ajuda aí. Ele misturou Ponte Preta com Juventude, agora o Genta. É um cavalo mesmo. Olha, o argentino chegou, resolveu o problema. Gol é com ele mesmo. Estou falando de quem? Ábila. 5 gols em 8 jogos. Já tem gente aqui, entre os comentaristas, pedindo para ele ser convocado para a seleção também. Será que tem fundamento essa avaliação? Põe aí ele para falar. Mostra tudo do Ábila aí. 26 anos, 1,75 de altura e 80 quilos. Perfil de um goleador. Para isso foi que me foram a buscar para fazer gol. É o que mais ele tem feito. Em 8 jogos já são 5 gols pelo clube. E essa média melhora ainda mais se levarmos em conta a temporada do argentino até aqui. São 32 jogos e 21 gols ao todo, entre Huracan e Cruzeiro. O atual esquema do técnico Mano Menezes, segundo o próprio atacante, tem favorecido muito para o seu ótimo desempenho. Concordo com isso. Nosso equipo joga muito e eu tenho que estar na área para fazer os gols. Ele não precisou de tempo para se adaptar. A segunda contratação mais cara da história do Cruzeiro. Foram 12 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Ábila ajuda o ataque do time celeste a ser um dos melhores do Campeonato Brasileiro, com 28 gols marcados, à frente de times como o Flamengo, por exemplo, que é o 4º colocado na tabela de classificação. E o retorno imediato ao alto investimento do clube, para ele não é surpresa. Você esperava que fosse ser tão rápido um retorno e essa boa fase, você já chegou numa boa fase? Sim, esperava
está acontecendo agora. A boa fase do jogador rendeu manchete fora do Brasil. O Diário Olé levantou a questão de por que o Antiope não foi convocado para a seleção argentina, comandada por Paton Balsa. Estou tranquilo, contento aqui. Espero seguir fazendo goles, que o equipo sume, que uno esté con confianza y eso va a hacer que todo sea mucho más tranquilo a la hora de jugar y pueda actuar de la mejor manera posible. Bom, hoje na nossa reunião de pauta pela manhã, eu não vou contar quem foi, mas um dos comentaristas aqui disse: eu levaria o Ávila no lugar do Prato. Eu não vou contar quem falou. Boa tarde, Eduardo. A reunião nem aconteceu, eu não fui porque eu não levaria nenhum dos dois para a seleção argentina. O quê? Eu acho que os dois são muito bons, mas a Argentina tem muito atacante, Higuaín, né? complicado. Ah, eu gosto do Higuaín. Higuaín, Agüero, Messi. O que é o Higuaín é um caneleiro, o Ávila é melhor, o Prato é melhor. Messi. Você sabe aquilo tudo que o Cadu falou há 5 minutos do Carlos? Que ele detalhou cada chance que ele teve no jogo e perdeu? Com meia chance, esse cara tinha feito um gol. Implacável na frente do gol. O Carlos precisa dominar, olhar, pensar, jogar da perna esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, pensar de novo para definir. Esse cara pisca o olho e chuta. Mas aí comparando, eu concordo com você, mas aí comparando os elencos, para ser justo com o elenco do Atlético, o Fred também. Né? Não é o centroavante. Não, porque os dois têm. A história. Comparando jogador, porque os dois têm centroavantes dessa linha que o Panz falou. Eu concordo plenamente com a análise. Que não perdem gols. Assim, são os centroavantes que. O atacante não pode pensar demais na frente do gol, não. Se você fizer, ou qualquer um de nós aqui fizermos, uma avaliação, ou qualquer um fizer. Uma avaliação, pegar aí, de repente fizer uma compilação de imagens do Carlos, ele perde muitos gols na cara do gol, porque ele quer preparar demais para finalizar. Então... Não, ele perde de todos os jeitos, né? Porque ele quer preparar, porque ele chutou mal, porque ele pensou demais. Dimara, seja direta. O Carlos tem futuro ou é isso aí que nós estamos vendo? Não, eu até comentava com o Panz que esses dias a gente ficou discutindo aqui. Eu não lembro se o Cadu já tinha ido para a Olimpíada ou não. Vende Carlos ou vende Cleiton? Quem que a gente vende? Eu acho que vende os dois. Entendeu? O Ávila merece a vaga do Prato na seleção, Dimara? Não, eu acho que o Ávila ainda precisa de um pouco mais de trabalho. O Prato é mais experiente nesse sentido do que o novo treinador da Argentina quer. Mas eu concordo com o Cadu. Eu acho que pelo que a Argentina tem... Eu acho que os ele dois... tem atacante demais, com qualidade demais, para que esses jogadores... Eles vão ter que trabalhar muito para chegar próximo daquilo que a Argentina tem e representa hoje. Everton, de brincadeira. É uma realidade. Não é realidade coisa nenhuma. Aquilo que nós não temos, eles têm de sobra. De sobra. Eles em algumas posições o Brasil é melhor servido do que a Argentina, em outras a Argentina tem mais opção que o Brasil. Hoje, em termos de centroavante, eu acho que a Argentina tem mais. Não é demérito nenhum para o Prato, que é um excelente jogador. Não é demérito nenhum para o Ávila, que é um grande jogador. Agora, normalmente, culturalmente, você convoca 2 centroavantes e 2 atacantes de mais mobilidade. Convocar 2 centroavantes é Agüero e Higuaín, acabou. Não é demérito para esses 2 jogadores que são excelentes. Claro que não. No futebol brasileiro, em atividade de futebol brasileiro, são 2 dos melhores. Agora, eu acho o Agüero, quer dizer, eu acho até indiscutível, sinceramente. Eles vão ter que trabalhar muito mais jogadores do que os 2. Se Prato e Ávila jogassem na Europa, tinham mais grife. Claro. Joga aqui, então... Mas grife esse Higuaín é um caneleiro desgraçado. As dificuldades que o Prato Agora eu preciso falar do Cruzeiro. Eu preciso falar do Cruzeiro aqui, porque está existindo uma inversão das coisas aqui no programa. Eu puxo a discussão para o Cruzeiro, o Genta sopra no meu ouvido. Segue no Atlético, porque ontem a gente falou mais do Cruzeiro. Eu vou falar do Cruzeiro agora e pronto, acabou, porque aqui é eu que mando. Não bota a culpa no Genta, não. Você queria falar. O negócio é o seguinte, o Cruzeiro é assunto, Eduardo Panzi, Ávila, fale-nos de Ávila. Foi a melhor contratação da temporada no Cruzeiro, há pouco tempo até agora para tecer um comentário sobre ele. Por gentileza. Não é pouco tempo, até porque o pouco tempo ele aproveitou bem. Ele tem feito gols seguidos e gols importantes. Ele tem tirado o Cruzeiro de empate para dar vitória. Ele tem tirado o Cruzeiro de derrota para dar empate. E foi assim nos últimos jogos. E em determinados jogos poderia ter feito até mais se não fosse a arbitragem. Aí é o jogo lá
em São Paulo contra o Corinthians. Então foi sim uma grande contratação, mas a gente já sabia disso antes dele fazer os gols. É a tipo de contratação que a gente fala, Sobis, Ábila. Você vira e fala, não, gente, você é baita jogador, por quê? Porque a gente acompanhava o Ábila na Libertadores e Sul-Americana. Era o grande jogador do médio Huracan e que dava vitórias a esse time, fazendo seus gols. Num time mais ajeitado, num time maior jogando no Brasil, vai crescer. Sobis a mesma coisa, todo mundo sabe da qualidade dele. O que a gente questionava eram as contratações anteriores, que nem aqui estão mais. Que você tinha que ir para o Wikipédia ou então para o YouTube para saber quem era. Foi para lá, a partir do momento que o Cruzeiro começa a contratar jogador do tamanho do clube, o time rende. Só que isso foi feito a partir de julho. Por isso o Cruzeiro está remando, trocou o pneu com o carro andando e agora está remando. Vai ter que remar demais para conseguir algo melhor no campeonato. Se o Cruzeiro estivesse com esse grupo aí, não é nenhuma genialidade que eu falar aqui não. Cruzeiro com esse grupo aí, com o Mano desde o início da temporada, a história poderia ter sido outra. Poderia ter sido outra. Completamente. Né? Com toda certeza. Outra. Com certeza. Até porque não teriam vindo nem aqueles jogadores, porque o Mano não deixaria. Exato. Você tirou da minha... Parece até que você... sabia o que eu ia dizer. É porque a gente... Se o Mano estivesse aí, esse monte de caras que chegaram, que foram embora, não teriam vindo. Não. Todos eles. Riascos não tinha vindo. Rafael Silva não teria vindo. Pisano, Sanches Min. Esses caras não teriam vindo. Não teriam. Aí Eduardo falou e tem razão. É contratação do tamanho do clube. E o Ábila é do tamanho. E o Mano sabe o tamanho do Cruzeiro. Claro que sabe. E outra coisa, hein, Mano? Uma semaninha para trabalhar agora é uma delícia, né? Só uma semana para trabalhar, jogar no domingo. Então tem que arrebentar com o Santa Cruz. E depois vai ter mais de uma semana. Mais de uma semana. Porque vai ter o jogo. 10 dias? Por aí, porque vai ter o jogo no final de semana, não tem no outro, né? O Brasil joga contra o Equador. É rodada dupla da data FIFA. Então... Os caras que foram embora do Cruzeiro estão fazendo alguma falta? Nenhum. Claro que não. Vocês conseguem me ajudar a contar quantos foram? Vai. Pisano, Alano, Sanches Minho, Alano, Rafael Silva, Riascos. Tem mais. São 5. Tem uns que não estão jogando. E todos, assim, do meio pra frente, né? Considerando, o Santos Min jogou mais de lateral, mas considerando que era um meia, né? Douglas Coutinho, que não é utilizado. Eu falei 7 aí. Quase um time de jogadores. E eles não fazem falta. Não fazem falta nenhuma. Ou seja, o elenco do Cruzeiro, sem eles, não muda nada. Continua um elenco bom. Se não tivesse contratado nenhum desses 7 no início do ano e apostado, porque a diretoria fala que não investiu no início do ano por falta de dinheiro, que só poderia a partir da metade do ano. Mas se tivesse economizado com essas 7 porcarias, se tivesse... Você não pode tratar os atletas, são pais de família. Não estou dizendo a pessoa, estou dizendo, eles são porcarias dentro de campo, são ruins. E quem quiser falar que eu sou uma porcaria também como comentarista, está à vontade. Não, mas não é. Mas aqui, se você deixa de contratar esses 7 caras e no início do ano opta, eu só posso contratar um agora, Sobis ou Ábila, eu vou trazer o Sobis. E depois traz o Ábila, não teria sido muito melhor ter o Sobis desde o início do ano? Panzi, ou o Ábila desde o início do ano? Não só isso. Planejamento mal feito. Não só isso, como quase que é melhor não trazer, mesmo se não fosse trazer ninguém. Porque só incha o elenco, mesmo com o que o Cruzeiro tinha, Alisson, Elber, precisaria, não estou dizendo que seria o elenco suficiente, precisaria de jogadores do quilate, de um Ábila, de um Rafael Sobis, não é isso que eu estou dizendo. Mas esses jogadores quase que atrapalharam, para usar um português claro. Não é só que eles foram neutros, assim, né? Não ajudaram. O Riascos atrapalha. Né? O Elber foi reserva do Sanches Min. No Campeonato Mineiro, quando ele jogava como meio avançado, quase o campeonato inteiro. E acho que dá para colocar de alguma maneira nessa conta aí o Gino, que ainda continua no grupo, mas, por exemplo, já vislumbrando esse jogo do final de semana, estão falando que a dúvida do Mano Menezes é entre Denilson, que também chegou depois, e Cabral para substituir Henrique. Então, no setor ali dos volantes... Ou seja, ele nem faz parte. No setor ali dos volantes, com desfalques, o Gino também não entra na jogada. Também não entra na... que aí também tem 2 opções, fora o Henrique. Aí, se nenhum dos dois pode jogar, ele ainda vai dar um jeito, ainda vai colocar o Bruno Ramírez, coloca a minha avó, coloca alguém, não vai colocar o Gino. E a dona Cadu, ela já bate um bolão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estando os dois em perfeitas condições... Você escalaria o Cabral ou testaria o Denilson? Olha, o Santa Cruz, o adversário. São jogadores diferentes, né? O Denilson, para mim, é primeiro volante. Assim. O cão de guarda do meio-campo. O Cabral é um volante /meia.
né? É um cara que do passe. Volante, jogou com o Paulo Bento como primeiro volante. E não jogou mal. Não jogou mal de forma alguma. Também quando o Henrique estava. Como contra o Santa Cruz, dentro de casa, o Cruzeiro vai enfrentar um time fechado, o Cruzeiro vai precisar do passe, vai precisar do talento, vai precisar de criação. Eu acho que dá para jogar com o Cabral. Porque você vai ter o Romero, né, que fez uma boa partida no final de semana. O Romero pode cuidar mais do trabalho sujo, digamos assim, mais da marcação. E você pode ter o Cabral como uma espécie de segundo homem ali, com mais liberdade para dar o passe, para ajudar na criação. Então, pelo adversário e pelas circunstâncias, eu escalaria o Cabral. Agora, como o Denilson também é bom jogador, eu acho que foi uma boa contratação do Cruzeiro. Se fosse contra o Corinthians fora, talvez eu entraria com o Denilson, contra o Palmeiras fora, enfim. Mas nessas circunstâncias eu entraria com o Cabral. Só sobre o Ábila ainda, se a gente lembrar, o Panzi destacou bem aí, o Huracan, um time na melhor das hipóteses médio. Agora, o Huracan não tirou o Atlético Nacional da Libertadores. O Atlético Nacional, que foi campeão da Libertadores, com o Ábila deitando, com o Ábila fazendo um golaço de bicicleta por causa da arbitragem. A arbitragem prejudicou demais o Huracan no mata-mata da Libertadores, naquele jogo, na Colômbia, quando o Ábila fez aquele golaço de bicicleta. Sim. Atlético Nacional, lá, tic-tac, um jogo muito bonito, tal e coisa, beleza, eu até acho que merece alguns elogios sim, mas, inclusive, a capa do Olé no dia seguinte foi muito infeliz que utilizou racismo para se referir ao juiz. Era um juiz negro, errou muito, como juízes de todas as raças erram, e o Olé até foi muito infeliz na manchete, usando um tom racista para falar da... Ô, Eduardo, eu vou insistir na discussão, não é falta de assunto, não, é só porque polemizou e de vez em quando a polêmicazinha é bom. Você acha que hoje Prato e Ábila merecem uma vaga na seleção argentina mais que o Higuaín Caneleiro? O Higuaín não é caneleiro. Muito caneleiro. Não é. Eu nessa estou mais com o Cadu do que com vocês. Você é modinha. Eu prefiro o Higuaín. Você é modinha. Eu prefiro o Agüero, prefiro o Dybala. Ábila ou Prato? Se eu tivesse os dois para contratar hoje? Prato. Ainda assim o Prato? Prato. Por quê? Porque eu acho que ele é mais completo que o Ábila. Mais completo. Ele pode jogar de centroavante, pode jogar como o jogador que cai para os lados. Gostei. Não vou ficar em cima do muro. Mas discordo. Caneleiro, desgraçado Você prefere mas o é um jogo que tem grife, né? Você prefere Ábila ou Prato? Tem grife. Para seleção? Não, para você, para o seu time. Para o meu time? Nossa, cara, no momento, eu prefiro o Ábila. Não, eu acho que o Ábila está numa fase melhor. Por isso que eu estou falando, no momento, eu prefiro o Ábila. Peraí, mas eu acho que o Ábila está numa fase melhor. Agora, se for escolher algum para contratar, para montar o time... Eu concordo com o Panzi. Eu acho que o Prato tem mais repertório, o Prato tem mais velocidade, o Prato sai mais da área. O torcida do Cruzeiro vai ficar pé da vida, mas eu repito, o Ábila está numa fase melhor. 5 jogos para cá, mas 10 você acha que eu ter cá. falado do Ábila aqui também, a torcida do Atlético não vai ficar chateado com mas que você está falando do momento, fica uma coisa meio ambígua. Não, assim. senhor, fica não. Para contratar, quem você contrataria? Eu contrataria os dois, né? Porque eu acho que os dois são excelentes. Sim. Mas se tiver que escolher um, eu escolheria o Prato. Não fica ambígua coisa nenhuma. Por exemplo, no time que o Atlético tem hoje, o Ábila se encaixaria? Não. Mas no time que o Cruzeiro tem hoje, com o Ábila lá, o Prato se encaixaria? Sim. Se encaixaria. Entendeu? Mas eu acho o momento... Ontem teve um comentarista... Quem que é? Eu preciso que você cite nome. Edinho, eu cito. Falou que o Prato não sabe dominar uma bola. Que é o jogador definidor. Ele assistiu só aquele jogo. O cara que não assiste. Não sabe, não vê. É a mesma coisa do comentarista que fala que o Ábila... E eu não estou querendo dizer que você não assiste o Higuaín, porque eu sei que você assiste todos os jogos do Campeonato Italiano. Não assisto. Você não perdia o Napoli. Não, na época. Agora, para ser justo, e eu sei que não é o seu caso, com algumas pessoas que pegam esses lances do Higuaín, que foram emblemáticos, sim, no futebol de seleções, né? Perdeu um gol feito contra a Alemanha, perdeu um gol feito contra o Chile. O Higuaín não só foi artilheiro. Só quer defender o Higuaín. Calma, é o Carlos da Argentina. Não. É o Carlos da Argentina. Não é. Você sabe que não é. Ele mesmo não acha isso. Eu tô rindo. Coisa linda do papai. Vem cá, lê o tweet aqui, vem cá. Vem cá você, vai lá na tela e lê o tweet lá que eu vou sentar. Conduza esse negócio aí agora, que agora você mitou.
Põe na tela para eu ler. Mas tem que pôr na tela, viu, Então querido? ele é pior que o Cássio, porque ele não acompanha o lateral igual o Cássio. Gui, um homem bonito igual o Edu Panzi não pode ser chamado de porcaria. Isso? Obrigado, Gui. Ela é uma menina que pode... Ela? Peraí. Ela não. Eu acho que Quem mandou? Quem mandou? Do irmão. Não. Foi o Saulo, pô. Não. O Anchope é moço, mostrou isso que acabou com... Mas foi o Saulo que falou que você é bonito? Com o Cruzeiro lá na Não, Argentina. foi o quando outro fez os gols moço. com a Libertadores. Jogou bem contra o Cruzeiro lá também, pelo Huracan. Quando o Huracan foi do grupo do Cruzeiro. Agora explica Olha lá, o peraí, olha lá, tá na tela. Olha lá. Aqui, ó. É Pera, um vou pôr moço, aqui também. gente. Aqui, ó. Gui. Foi o Gui, pô, não é a Gui, Mas não. quem tá com o Twitter dele aberto é a irmã dele. A Gui. Ele não tem irmã. Tem. Vamos pôr um rápido intervalo e a gente volta em 2 minutos. É a Até já. Guilhermina. Os donos da bola.